esse vídeo é nada mais que um tutorial sobre Shell Script. Então, contextualizando um pouco, né, o que é um Shell Script? Shell Script é basicamente o nome dado a um arquivo que será executado, né, através de um ou mais interpretadores do Shell, como Bash, ZSH, Fish, dentre dezenas de interpretadores de comando para terminais de texto disponíveis atualmente. Certo? Então, esse arquivo shell, ele pode conter uma série de comandos, né, sendo executados na máquina do usuário e podendo realizar as mais diversas tarefas, como, por exemplo, atualizar o sistema, automatizar tarefas, instalar softwares, enfim, o que desejar é possível você utilizar o shell script para executar, né, esses comandos. Como que a gente coloca em prática, né, o uso do shell script? Então, a gente pode começar mostrando como executar o shell a partir da linha de comando. Para criar um shell script, é necessário obedecer algumas regras, né? Lembrando que a gente vai estar utilizando o software Vim para a execução dos comandos aqui. Então, caso você não tenha na sua máquina, conforme você for seguindo os passos aqui desse tutorial, você pode tentar instalar o Vim, você, né, vai em busca disso, ou você, através dos links disponíveis na descrição desse vídeo que a gente vai deixar, você pode olhar as documentações e ver uma outra forma. Então, para iniciar, a gente está aqui no terminal, a gente pode iniciar criando o arquivo com o Vim, né? E aí a gente usa o alias, né, o comando aqui VI, de Vim, né, abreviado, só abrevia o N, e aí você coloca o nome do arquivo que você quer. Então, eu vou colocar aqui meu arquivo shell, certo? A extensão dele é .sh, porque é de shell, é um comando executável, e a gente vai ver que precisa, dentro desse arquivo, colocar um outro comando para que possa ser efetivamente executado. E aí, com esse comando, VI e o nome do arquivo que você quiser, .sh de shell, você dá um Enter no seu prompt de comando, né, no seu terminal. Aqui ele vai abrir o editor interno do Vim, né, onde você vai poder inserir o código em si. Para isso, a gente pode estar clicando na tecla I, teclando aqui I, para ele identificar que você vai inserir alguma coisa, tanto que aparece ali embaixo, né, Insert. E aí sim você vai poder começar a colocar o código aqui em prática. Primeiramente, eu falei que tinha um comando a ser colocado para identificar que esse arquivo, por mais que ele tenha a extensão sh de shell, ele é um executável no terminal, na linha de comando, pelo shell. Então esse comando é o hashtag, né, exclamação, /bin, /bash, certo? Esse comando então ele faz com que o terminal identifique que tudo que vier abaixo é executável, né, vai ser executado na linha de comando. Então a partir disso, toda a linha nova, ela vai ser parte de uma rotina maior, né, como um loop. Então caso você queira anotar algum comentário para poder facilitar aqui, conforme o código vai ficando extenso, é interessante saber disso, que o hashtag, né, ele é possível de utilizar para fazer isso. Então, esse aqui é um comentário. E não será executado. Certo? Beleza. Show! Agora a gente pode colocar aqui um comando de exemplo inicial, né, que a gente pode colocar então o echo. O echo nada mais é que um comando que tudo que vier depois desse echo, ele vai ser devolvido ao usuário, ele vai printar na tela, né? Ele vai aparecer. Então aqui eu vou colocar hello world, certo? Echo, abre aspas, hello world, e aqui você pode, beleza, deu enter, agora você vem em ask, aperta a tecla ask, que ele vai sair do modo de insert, para que você possa colocar o comando que fecha o arquivo e salva esse arquivo no Vim. Então você coloca dois pontos, W key, dá Enter, ele salvou o arquivo, tanto que aqui ele criou o arquivo pra gente na minha área de trabalho, no meu desktop. Perfeito. Então aqui a gente já tem o script, onde caso a gente execute esse script, ele vai devolver pra gente uma mensagem de Hello World, certo? Que é o que a gente tinha feito. Para a gente poder executar esse arquivo na linha de comando, o comando é bem simples. Ponto, barra e o nome do arquivo. Então nesse caso aqui é meu arquivo shell.sh. Quando você der Enter, ele deveria executar. Só que nesse caso aqui, falta uma questão bem importante, que seria o quê? Você permitir esse acesso, né? Você vai habilitar a permissão de execução do script que você criou. O comando é bem simples também para fazer isso. Você coloca chmod espaço, né? A mais x espaço, o nome do arquivo que você quer fazer a permissão, né? Dar a permissão. Então, meu arquivo shell.sh. Feito isso, ele está com a permissão tudo em dia. Agora sim a gente pode executar novamente o comando ponto barra, nome do arquivo e a extensão. Ah, certo. Porque eu esqueci não, né? Eu escrevi errado. Beleza.
meu arquivo shell. Perfeito. A gente executou ./meu arquivo shell.sh com o nome certo, e aí ele executou, ele devolveu pra gente hello world, que é o comando que a gente tinha colocado no documento. Perfeito? Perfeito. Bem simples, a gente aqui então já entendeu como que a gente pode criar um arquivo pelo Vim, né? Vamos recapitular aqui esse primeiro passo que é importante. Então, a gente coloca o comando Vim e o nome do arquivo que você quer criar, certo? E aí ele vai abrir o editor do Vim para que você possa executar isso. Ele abriu, você tecla I, que ele vai abrir o modo de insert, e aí você pode colocar o comando que identifica que todo esse arquivo é executável no shell, e aí sim você pode colocar o comando que você quiser. A gente colocou aqui como exemplo echo e um comentário que a gente sabe que não vai ser executado. Depois que você colocou o código, você pode teclar ESC, que ele sai do modo de insert, e para você sair do arquivo, salvando tudo, WQ, dá Enter, tudo bonitinho. Para executar, /, o nome do arquivo que você criou, certo? Aí ele devolve para você o código. Perfeito, então. Vamos deixar um pouco mais complexo esse exemplo. Então a gente vai abrir novamente o Vim, VI, nome do arquivo. A gente entra no modo de insert, teclando I, perfeito. Agora a gente vai para o segundo passo, a segunda etapa desse tutorial, que é basicamente a gente entender como receber parâmetros pela linha de comando, né? Então, os argumentos da linha de comando, eles são passados para o shell através da variável local, que a gente nomeia, que eu vou até apagar o que a gente já tem aqui, para ficar mais tranquilo, né? Fica tudo limpo. Perfeito. Então, a variável local que a gente utiliza aqui, cifrão, e aí a variável global, né? Bash, underline, argv. Essa variável global aqui, ela basicamente identifica todas as variáveis passadas pela linha de comando. Então, quando você coloca /, nome do arquivo, e aí você dá um espaço, né, depois da extensão, e coloca alguma coisa, essas coisas que você colocou estão disponíveis na linha de comando aqui no Vim, pela variável global bash argv, certo? Os campos individuais dessa variável, eles podem ser acessados como uma variável local qualquer, né? Então, além disso, uma série de atalhos é definida para facilitar o acesso desses parâmetros. Como, por exemplo, a gente tem aqui, todos utilizam, né, o cifrão, que o cifrão é para identificar uma variável, certo? Então, o cifrão 0, ele devolve o nome do arquivo. A gente vai fazer um teste, onde a gente vai dar um echo aqui da variável, então cifrão 0, onde é para ele devolver o nome do arquivo. A gente vai fazer esse teste, beleza. A gente também tem o cifrão n, que nesse caso o n tem que ser substituído por um número, que ele diz respeito ao enésimo argumento da linha de comando. Então, o enésimo, você pode substituir por 1, por exemplo. Então, a gente também vai fazer o echo desse 1, certo? Pra gente puxar o que vem depois na linha de comando. A gente também tem cifrão asterístico ou cifrão arroba. Eles puxam todos os argumentos da linha de comando, certo? A gente também tem um número de argumentos, né? Então, cifrão hashtag, ele devolve o número de argumentos. Cifrão, ponto de interrogação, ele dá o status do último comando executado, né? Com o índice, ele indica o erro, caso tenha. E a gente também tem o cifrão, que nada mais é que um número de processo PID, né? Do shell que executa o script, perfeito? Então aqui a gente vai ficar só com o exemplo de puxar o nome do script e o enésimo argumento da linha de comando. A gente vai ver isso na prática. Lembrando, a gente está no modo insert, para sair do modo insert ESC, a gente vem WQ, Enter, salvamos o arquivo, beleza. Então, para executar o arquivo novamente, /, nome do arquivo, beleza. Agora aqui entra o argumento, que é o quê? O enésimo argumento da linha de comando. A gente puxou o argumento 1, né? Então aqui seria basicamente, se você colocar alguma coisa como, por exemplo, teste, ele tem que puxar esse teste e aparecer na execução. Damos Enter, beleza. Vocês lembram que a gente colocou o primeiro echo como o nome do arquivo, né? Que é o cifrão 0, que ele puxa o nome do script, beleza, ele puxou, /, meu arquivo shell.sh, e o enésimo, que a gente escolheu o 1, ele devolveu o que a gente colocou no terminal, depois do arquivo, para execução. Então, teste, como está aqui em cima, teste. Se a gente colocasse aqui, entre aspas, outra coisa, ele tem que devolver o nome do arquivo e outra coisa. Pronto. Bem legal, né? Então aqui a gente já entendeu como que a gente pode puxar esses comandos, esses parâmetros do terminal. Então a gente vai abrir novamente o Vim para ir para a próxima etapa. Modo de insert e vamos apagar esse exemplo atual. E agora a gente vai entender como que a gente pode criar e usar variáveis no shell, né? Então, novamente,
ele tem uma sintaxe parecida, né, padrão, onde caso você queira se aprofundar mais, fora desse tutorial, a gente também vai estar deixando links de referência, tanto da pesquisa utilizada para fazer esse tutorial, quanto para você se basear, né, que não estão diretamente ligadas com esse tutorial, mas que você pode utilizar como auxílio para se aprofundar mais. Então aqui a gente vai ficar com a parte de variáveis. Basicamente uma variável no shell a gente pode colocar, por exemplo, o nome que a gente quer dar para essa variável, aqui eu vou chamar de texto, a gente faz a atribuição de um valor para essa variável, como? Com igual. E aí, logo em seguida, vem o valor dela. Nesse caso aqui, eu vou colocar, para ser mais intuitivo, obviamente um texto. Então, eu vou colocar Hello World está funcionando. Fecho aspas. Aqui a gente tem uma variável texto com o texto Hello World está funcionando. Certo? Agora a gente pode dar um eco, pode colocar aqui um eco cifrão, porque a gente está fazendo referência a uma variável, e o nome da variável. Certo? Perfeito, a gente aperta ESC, WQ, salvou o arquivo para execução. Novamente, nome do arquivo, nesse caso aqui a gente não está utilizando nada de parâmetro, então a gente pode colocar só o comando de execução do arquivo, ./nome do arquivo, Enter, Hello World está funcionando. Ele devolveu para a gente o texto que está armazenado em outro local que não no eco, que no caso é a nossa variável. Vamos abrir novamente, modo de inserção, jogo rápido aqui. Então, novamente a explicação aqui, revisando, comando que a gente coloca para que seja reconhecido, né, todo o arquivo como um comando no shell, né, executável no shell, que é basicamente esse hashtag, exclamação, bin bash, certo? Aqui a gente tem uma variável, o nome da variável que a gente escolhe, igual é o que faz a atribuição do valor que está à direita ser atribuído à memória local que a gente nomeou à esquerda. Então, esse texto é atribuído à variável texto, que diz referência a um local na memória. Perfeito? E o echo, por fim, que a gente já tinha utilizado, é para exibir um valor da variável. Agora a gente vai fazer um exemplo um pouco mais elaborado, que seria o quê? Como que a gente pode executar comparações e desvios? Basicamente, se você já tem algum contato com a programação, isso significa, né, tomadas de decisões ali, um if, né, que se for alguma coisa, faça isso, se não, faça aquilo, enfim. Aqui a gente vai estar utilizando um exemplo bem simples, mas que vai ser bem intuitivo. Então, a gente vai começar criando uma variável count, né? Onde essa variável count começa como 0, perfeito? Então, aqui a gente tem a nossa variável. Se essa variável, aí aqui, diferente de algumas linguagens de programação, a gente usa os colchetes, né? Para colocar a expressão que a gente quer verificar. Então vamos revisar o que está acontecendo aqui, o que é para acontecer, né? A gente tem a variável count, que ela começa como 0. A gente verifica se count for igual a 0, como que é o comando aqui no shell? Menos eq, de equals, né? Então se count for equals 0, se ele for igual a 0, then, então a gente vai fazer algo, e esse algo é um echo que fala que o valor de count é 0. Caso não for 0, se count for igual a 1, então a gente faz o echo dizendo que o valor de count é igual a 1. E se não for nem 0 nem 1? Então a gente entra com else aqui, onde a gente fala que o valor de count nesse momento é igual a e a gente coloca o valor de count. Então vamos revisar, antes da gente colocar para a execução, o que está acontecendo aqui. O count, ele começa como 0, é a nossa variável, e a gente está verificando se o valor de count menos eq de equals 0, então se ele for igual a 0, se count for igual a 0, então aqui não é 2 pontos, tá? Aqui é ponto e vírgula. Após o if, eu acabei colocando errado, é ponto e vírgula, certo? E também faz diferença a gente colocar espaço entre os colchetes e a nossa expressão que a gente está verificando. Então, essa sintaxe, para não aparecer nenhum problema, né, vir no terminal a hora que a gente executar o comando tudo limpo, então é importante você seguir meio que esse padrão para que não apareça nenhum erro extra, como se ele estivesse identificando que tá junto. Se você colocar junto, ele pode acabar identificando como um comando e ele vai falar que ele não identificou esse comando como válido, né? Então é importante colocar esse espaço do jeito que tá aqui, certo? Então ponto e vírgula depois, né, da expressão, e aí then, certo? Então se count for igual a 0, o igual a 0 aqui no shell é traço, né, menos eq de equals. Então se for equals a 0, ponto e vírgula depois dos colchetes, then, então você coloca echo, o valor de count é 0. Se não for 0, mas se for igual a 1, então eq equals, né, 1, então then você dá o eco dele falando que o valor de count é igual a 1. Se não, você printa na tela que o valor de count nesse momento é igual a, e a gente fala o valor de count. E a gente pode finalizar com ESC, vamos salvar o arquivo, .wq, Enter, vamos executar o comando ./nome do arquivo,
E a gente tem aqui devolvido que o valor de count é 0. Olha só que interessante. Então a gente pode entrar lá no vim novamente, a gente viu o valor de count está 0 porque a gente definiu como 0. Se a gente tivesse colocado como 1 e a gente salvasse, o esperado é que ele devolva 1. O valor de count é igual a 1, perfeito. Se a gente entrar lá novamente e colocar outro valor que não seja 1, colocar 10, por exemplo, e a gente salvar, executar novamente, o valor de count nesse momento é igual a 0. Perfeito, está funcionando todas as opções que a gente tinha colocado no arquivo, certo? Aqui a gente pode mudar para uma coisa. A gente já entendeu como que a gente puxa valores, né, parâmetros da linha de comando. Como que a gente puxa isso? A gente coloca o cifrão, e aí aqui a gente quer puxar algum valor específico. A gente pode puxar todos, pode puxar um específico ou não. Tem várias formas, como já ensinado anteriormente. Então nesse caso aqui eu vou puxar só o primeiro argumento, que a gente vai colocar ali na linha de comando já já. Count vai ser esse valor, certo? A gente vai alterar isso aqui, onde ele pega esse valor e ele vai fazer uma expressão, certo? Vamos testando aqui. Para você fazer uma expressão matemática no shell, você pode se basear lá na documentação, que vai ser deixada no link, mas aqui você coloca cifrão, você abre e fecha parênteses, abre e fecha dentro desses parênteses outros parênteses, e aí dentro desse você coloca a expressão que você quer realizar o cálculo. Então vamos pegar essa variável global aqui, né, do terminal, da linha de comando como parâmetro, a gente puxa esse 1 e a gente pode fazer algum cálculo em cima disso. Então o valor que o usuário colocou ali no terminal como parâmetro, mais 5, né? Se ele for igual a 10, é igual a 10 aqui. Então se o valor que o usuário colocou mais 5 for igual a 10, o valor é igual a 10. Então, a gente pode presumir que o valor que o usuário colocou é 5, né? Então o valor que você colocou foi 5. Podemos presumir por esse cálculo. Se for 15, o valor que você colocou foi 10. Se não, o valor colocado foi, e a gente coloca o 1 do primeiro argumento e o resultado do cálculo foi. E aí a gente pode colocar nossa expressão aqui, né, onde a gente puxa esse primeiro valor mais 5. Vamos testar para ver se dá certo. ESC, WQ, Enter, perfeito. Executamos o arquivo. Aqui eu não coloquei nenhum parâmetro, e ele colocou que o valor colocado foi nada, e o resultado do valor calculado foi 5. Por que isso aconteceu? Porque a gente somou o valor colocado mais 5. Só que a gente não colocou nenhum parâmetro, então ele assumiu como 0 no cálculo. Por isso que 0 mais 5, ele retornou 5 aqui. Caso a gente execute novamente e a gente coloque um valor de 5, por exemplo, o valor que você colocou foi 5. Caso a gente coloque o valor de 10, o valor que você colocou foi 10. E um valor diferente disso, se eu colocar 20, o valor colocado foi 20 e o resultado do cálculo foi 25. Olha que interessante, a gente resgatou o valor, o parâmetro da linha de comando, e a gente conseguiu então fazer essa mesclagem com expressões aritméticas, né, expressões matemáticas, dentro do nosso shell. Bem legal, né? Então esse é o código final aqui do exercício, onde a gente utiliza variáveis, a gente printa resultados na tela, a gente faz verificações, né, com expressões também matemáticas. E aqui a gente entende o bloco de código if, um pouco da sintaxe, né, a forma como é escrita no shell. E é isso, a gente finaliza então esse tutorial por aqui. Espero que vocês tenham gostado.